A gente tem uma história que é inacreditável, aliás, a Thalita também pode contar, que ela também está por dentro. Uma mãe perdeu o bebê porque o médico mandou ela voltar para casa. A Thalita tá lá na frente da Santa Casa de Cosmópolis, que foi onde aconteceu isso. Thalita, conta pra gente mais detalhes. Bom dia para você. Bom dia, Felipe. Bom dia a você, a todos que nos acompanham. Começou a chover agora há pouquinho aqui, viu? Eu acredito que deve ser uma nuvem e deve ser uma chuva passageira, assim a gente espera, porque nós estamos aqui, inclusive, na frente aqui da Santa Casa de Cosmópolis, onde aconteceu toda essa situação. A gente está aqui só para contextualizar para o pessoal, para tentar ouvir o hospital, para tentar ouvir um retorno do diretor aqui da unidade de saúde, já que até o momento a gente obviamente não tem, a informação que nós temos é que ele está em uma reunião agora no fim da manhã, e é por isso que nós estamos aqui na frente da Santa Casa, né, para tentar conversar com ele, para que ele explique essa situação. Bom, o que aconteceu? A gente inclusive tem um VTzinho completinho com a história, eu vou tentar resumir um pouquinho para vocês. É uma jovem de 23 anos, a Caroline, que estava grávida, uma gravidez até então saudável, segundo ela, e aí ela entrou em trabalho de parto no dia 10 de dezembro. Foi quando, então, ela procurou aqui a Santa Casa para estar fazendo um parto. Segundo ela, ela tinha uma restrição a parto normal por problemas de saúde, então, o que seria recomendado pelos médicos aí da Caroline, uma cesárea. Ela chegou com essa informação aqui na Santa Casa, mas o que ela contou à nossa equipe, ou melhor, foi o seguinte: no dia 10, ela chegou aqui pela manhã para ter o atendimento. Segundo ela já estaria em trabalho de parto. Ela entrou em atendimento, entrou em contato com o médico fez o atendimento a ela na sala, né? Enfim, uma consulta rotineira. E aí ele disse, na verdade, que ela, na verdade, não estaria em trabalho de parto e pediu para que ela retornasse para casa. Ela continuou com muitas contrações ao longo do dia e por volta das 7 horas da noite, quando já tinha virado plantão, ela passou por atendimento novamente aqui na Santa Casa com uma outra médica que decidiu esperar para que ela aguardasse aqui então para esse trabalho de parto. O que ela conta resumidamente, Felipe, é que esse trabalho de parto demorou muito. E aí quando ela foi para a sala de cirurgia, o bebê já nasceu morto. A gente tem todos os detalhes daqui a pouquinho, não sei se a gente consegue mostrar agora ou daqui a pouquinho. Mas a gente vai contar essa história com detalhes. Ela inclusive conversou com a nossa equipe ontem à tarde e ela traz todos esses detalhes. A gente então está aqui na frente da Santa Casa para tentar uma posição do hospital, né? Para saber o que na verdade teria acontecido, porque segundo essa mãe, a Caroline, ela teve uma gestação completamente saudável, o bebê nasceu aí com quase 3,750 kg, o que segundo ela, segundo os próprios médicos dela, era uma gestação saudável e nasceria provavelmente um bebê saudável. Então ela quer entender por que esse bebê nasceu morto. A suspeita que ela tem é justamente de negligência médica, que demorou para estar fazendo o parto, até por isso ela conta aí que o bebê nasceu morto. Além disso, ela passou também aí por hemorragia e precisou retirar o útero e o ovário esquerdo. Então, além da perda aí dessa jovem do neném, né, do filho de uma gestação até então saudável, segundo ela ainda teve que passar por uma cirurgia porque ela teve hemorragia e aí retirou o útero e o ovário esquerdo, Felipe. Então, a notícia que a gente tem, né, que ela já saiu do hospital, passa bem em relação à saúde, mas ela então registrou aí um boletim de ocorrência na delegacia aqui de Cosmópolis sobre essa situação. E aí, a gente está aqui na porta da Santa Casa de Cosmópolis para tentar conversar com o diretor, que mais uma vez a informação que nós temos é que ele está em reunião no fim dessa manhã. E aí a gente pediu gentilmente de que ele retornasse à nossa equipe assim que essa reunião fosse finalizada. E é assim que a gente aguarda aqui na frente da Santa Casa de Cosmópolis. São 12 horas e 5 minutos, meio-dia e 5 pelo horário de Brasília. Thalita, eu vou pedir uma gentileza para você e pro Décio, até para sair da chuva aí, ir pro carro, né, de reportagem, e dar mais 5 minutinhos para ver se o diretor aparece, tá? 5 minutinhos, gente, é a duração da reportagem completa da Graziele Geronde sobre essa história, e aí você vai ouvir a Caroline, a mãe, falando sobre essa situação. Então, vamos combinar o seguinte. O tempo tá instável lá em Cosmópolis, a gente não quer que a Thalita pegue gripe, a essa altura do campeonato é a coisa que a gente menos quer. Então, os dois vão pra viatura. Se o diretor aparecer, aí a gente volta a conversar. Mas dá mais 5 minutinhos só. Só mais 5 minutos pra podermos... É o tempo que a gente vai esperar mais para ver se a Santa Casa de Cosmópolis fala sobre essa situação. Porque não é possível
que não fale nada. Não é possível. Obrigado por enquanto a Thalita e ao Décio, podem ir lá para a viatura para sair da chuva. Não é possível que uma reunião seja tão larga assim para que ninguém converse com a gente. Ponto. Reportagem da Graziele Geronde agora na tela para você poder ver o depoimento dessa mãe e essa circunstância absurda e inacreditável. Rodou. Caroline de Lima Gonçalves, de 23 anos, registrou o boletim de ocorrência na delegacia de Cosmópolis por suspeita de erro médico. Ela entrou em trabalho de parto no dia 10 de dezembro, mas o filho dela acabou nascendo morto. Segundo ela, a demora no atendimento fez com que o resultado fosse a perca do filho. Além disso, ela também precisou fazer uma cirurgia e teve que retirar o ovário e o útero. Vamos ouvir como foi essa história. Eu estava grávida, né, de 9 meses já de gestação. Quando foi no dia 10 de dezembro, eu fui para o hospital com muita contração. Aí era um doutor e ele catou, fez toque em mim, disse que não estava ainda na hora da criança nascer e mandou eu para casa. Nisso eu continuei com dor, eu retornei às 7 horas da noite, que quando foi a troca de plantão. Aí já era uma doutora. Nisso ela viu que realmente eu estava com muita contração pelo aparelho, né? Fez toque em mim, disse que eu estava tendo dilatação e me internou. E isso foi quando eu cheguei das 7 horas da manhã, né? E das 7 horas da noite. E nisso eu tenho problemas de crise de ansiedade, transtorno do pânico, eu tenho problema de pressão baixa. E eu relatei tudo a ela quando eu estava sentindo dor. E eu tive 3 desmaios e meu marido estava junto, ele presenciou tudo, a todo momento até a hora do parto. E o que acontece? Sempre que eu falava para ela, ela sempre falava que era normal. Ah, é normal, é normal. Eu tive 3 desmaios, era normal. Comecei a ter sangramento, para ela estava normal também. E aquele aparelhinho cardiotoca que ela deixou na minha barriga, estava batendo o coração do neném normalzinho também. E nisso, quando foi de madrugada, eu comecei a ter muito sangramento. Eu senti o neném empurrando para nascer. Eu senti, aí eu avisei ela. Eu já estava com muita dor, chorando, eu pedi cesárea para ela. Eu falei para ela que meu parto tinha que ser cesárea, que a minha ginecologista que fazia meu pré-natal recomendou cesárea por conta do meu problema de saúde, pois ela não deu ouvido, falou que não tinha anestesista no hospital e ela queria fazer o normal. Quando eu comecei a sentir o neném empurrar, ela me levou para a mesa de parto, isso já era de madrugada. E quando ele nasceu, eu vi ela pegando ele já molinho. E nisso eu já vi ela entregando ele para o pediatra e eu observei que o pediatra estava tentando reanimar ele. E logo em seguida ele entrou em óbito, né? E daí o que acontece? Logo em seguida eu comecei a ter hemorragia e ela falou que o meu útero não estava contraindo. E eu vi o desespero dela, daí nisso já subiu o médico da UTI, porque ela entrou em desespero. Ela ligava para o hospital de Arthur Nogueira pedindo um cirurgião com pressa e um anestesista, porque eu estava com muita hemorragia, meu sangue do corpo estava indo tudo embora. Aí eu fui entubada, né, que eles mesmo me contaram. E quando eu acordei eu já estava na UTI. Aí foi quando o médico veio conversar comigo, falou assim que precisou retirar meu útero. E mesmo com a retirada do útero, não parou a hemorragia, eles tiveram que tirar também o ovário esquerdo. Aí eles me contou que foi uma cirurgia grande, complicada, né, que tinha ainda seus riscos. Na segunda noite que eu estava na UTI, já era de noite, umas 10 horas da noite, veio uma enfermeira do pré-parto, que nem era da UTI, e catou e veio e me contou. Ela me contou assim, falou que meu filho tinha falecido e tal. E eu, por esse problema de crise de ansiedade, na hora meu batimento cardíaco foi muito alto, foi não sei quantos por hora, os médicos veio tudo em cima de mim para me acalmar e nisso ela saiu, né, da sala, porque ela veio e deu a notícia, assim, para mim foi um baque, né, porque eu fiquei sabendo que meu filho nasceu com 3,750 kg. Era uma criança muito saudável, né? E até então o coraçãozinho dele estava batendo até o último minuto, estava tudo normal. No aparelho estava batendo tudo normal. Então eu quero saber qual é o motivo da morte dele, o que veio fazer na hora do nascimento dele ele ter entrado em óbito, porque até então estava tudo normal.
pedi cesárea, não fizeram a cesárea, falou que não tinha anestesista. E por que então na hora que foi fazer a minha cirurgia da retirada de útero, apareceu anestesista, apareceu tudo? Todo o caso aconteceu na Santa Casa de Misericórdia. De acordo com a Caroline, foi solicitado que fizesse cesárea nela, mas a médica então se recusou e preferiu fazer o parto normal. Agora ela registrou o boletim de ocorrência e deve entrar com processo contra o hospital, também contra a prefeitura, que faz esse convênio com o hospital, e contra a equipe médica que a atendeu. Ela quer apurar os motivos da morte do filho e também apurar tudo o que aconteceu com ela, já que ela não pode mais ter filho agora devido a essa cirurgia e também correu risco de vida. Graziele Geronde para a Rede Família. Bom, nesses 5 minutos, o diretor lá não apareceu. Espero, realmente. Mas eu não espero uma nota não, tá? Eu não espero uma nota em texto. Gostaria muito que o diretor conversasse com a nossa equipe, ou com a Graziele Geronde, ou com a Thalita Souza, ou com o Edinho Fernandes, ou com a Juliana de Paula, ou com qualquer pessoa dessa Rede Família de televisão, porque precisa haver um esclarecimento desse caso. Por que não tinha anestesista? Por que o médico ignorou a fala da Caroline de que não podia fazer cesárea, sendo que a Caroline foi atendida em uma unidade de saúde da própria cidade, no Beto Spana, tá? Por quê? Por quê? Eu tava lembrando de uma coisa, até conversei com o pessoal aqui da redação de manhã. Meu pai uma vez fez uma cirurgia pra reduzir miopia. Sabe aquelas cirurgias que às vezes faz pra poder reduzir grau e tal? Era um mutirão. Na época a gente morava em Paulínia, né? E o mutirão foi realizado em Cosmópolis. Era a parceria que a prefeitura tinha na época, não é? Isso faz um bom tempo. Lembro que minha mãe e eu ficamos em Cosmópolis, não é? Praticamente o dia inteiro. Meu pai entrou, era umas 11 horas da manhã pra fazer cirurgia, foi sair a quase 11 da noite. E... enfim, deu tudo certo com ele e tal, não é essa a questão. Mas é a demora do atendimento, né? A demora em realizar as coisas. Aliás, gente, uma outra coisa de Cosmópolis importante e que eu acho que deve estar causando um efeito ainda maior na sobrecarga da Santa Casa. Lembra o fechamento do Hospital Bom Samaritano de Arthur Nogueira, que a gente contou aqui no Tá No Ar Campinas? Então, a Prefeitura de Cosmópolis, eu falei com a Prefeitura hoje, né? Eu sei que a Prefeitura não tem nada a ver com a administração da Santa Casa, mas fiz o trabalho aqui de checagem, não é? Para saber se eles estavam sabendo da história, se tinha alguma coisa. E aproveitei e perguntei para a Prefeitura de Cosmópolis se havia aumento de atendimento por causa do fechamento do Hospital de Arthur Nogueira. Batata. Aumentou muito, além da própria gripe, que já aumentou o atendimento por conta própria, também aumentou e de forma significativa a procura pelas unidades de saúde de Cosmópolis, em especial a Santa Casa, por causa do fechamento do hospital, ainda que particular, de Arthur Nogueira. Essa é uma história que a Rede Família não vai esquecer. Hoje à tarde eu espero que o diretor se pronuncie, fale sobre essa história. Tudo bem, a reunião podia estar marcada desde o ano passado, ok. Mas espero que ele fale, porque tem muita coisa que precisa ser esclarecida.